Meus irmãos, estamos refletindo na carta aos Hebreus, pensando em Jesus na carta aos Hebreus. E hoje, os versículos 11 e 12, capítulo 2, 11 e 12, e depois o capítulo 2, versos 17 e 18. Na quinta-feira, nós iniciamos um estudo especial que vai durar 2 quintas-feiras. Aí o irmão que puder, quinta-feira que vem, vamos encerrá-lo tudo na carta aos Hebreus. O assunto é Jesus, por um pouco, feito menor do que os anjos. Então, este é o assunto. Iniciamos na quinta-feira, aí vamos encerrá-lo na próxima quinta. E agora nós vamos pensar neste texto aí, nesse tema, os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus. E aí, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Versículo 12. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Agora o verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mais de uma vez aqui, há referência aos irmãos de Jesus, aos seus irmãos. A Bíblia, agora em um Novo Testamento, nos traz um novo conceito de família divina, de família celestial, a família do céu. Porque Deus criou a família da terra. E a família sempre foi muito importante na história da humanidade. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apareceu em algum lugar. Não, ele nasceu numa família. Ele foi submetido ao nascimento através de uma família. E Jesus teve irmãos biológicos. Os irmãos depois podem ler lá em Marcos capítulo 6, em que as pessoas disseram: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e não estão aqui irmão de José, de Simão, e fala os 4 irmãos biológicos de Jesus e pelo menos mais 2 irmãs biológicas dele. Então Maria teve outros filhos e Jesus teve irmãos biológicos. Só que aqui o texto não está se referindo a esses irmãos. Por isso que eu falei que Jesus trouxe um novo conceito de família, a família celestial. E aqui fala dos irmãos de Jesus. O que nós temos aqui a respeito dos irmãos de Jesus? Em primeiro lugar, Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vocês se lembram de que Jesus foi adotado? Já falei isso diversas vezes para os irmãos. Jesus foi uma criança adotada. Ele não era filho de José. José o adotou como filho.
Isso já era o quê? Um indicativo de que, assim como José recebe Jesus como filho, cada um de nós, através de Jesus, cada um de nós se torna irmão de Jesus por adoção, vamos ver isso mais à frente, e aí a gente é recebido nessa família espiritual. Até neste ponto, Jesus se identifica conosco. Foi também adotado, foi também um filho adotivo. E aí, ele também nos leva ao Pai, e aqui dizendo que ele não se envergonha. Muitos de nós, ou muitas pessoas, têm irmãos que as envergonham, que são uma vergonha para a família. Mas aqui, diz que ainda que a gente peque, e vamos ver isso mais à frente, e que a gente seja uma vergonha por causa dos nossos pecados, pelo fato da gente se arrepender e de aceitar Jesus como nosso irmão mais velho, e aí ele não se envergonha de nos incluir como irmãos dele. E aí ele nos apresenta a Deus. Vocês estão vendo a palavra, pois tanto que santifica, como os que são santificados. O que é santificar? É separar. Então, o que Jesus faz com cada um de nós? Ele nos separa e ele então nos prepara. Nos separa e nos prepara. Ele nos santifica, nos separa e através dele, nós aí somos aceitos por Deus. O que ele diz? Que aquele que o confessar diante dos homens, o que ele faz? Vai confessar diante do Pai. Pai, olha, eu consegui mais uns irmãozinhos aqui. Aí o Pai aceita por causa do Filho, e não por causa de nós. Porque por nós seríamos uma vergonha. Mas aí, como Jesus não se envergonha de nos apresentar como irmãos dele, o Pai nos aceita. Que legal, meu irmão, que Jesus não se envergonha de você. Às vezes tem pessoas que se envergonham de você, não é? Quantas pessoas não já passaram por uma discriminação, por um desprezo, alguém que se envergonhou dela? Não importa quem você seja no a questão acadêmica, no status social, cor da pele, financeira, cultura, nada disto. Basta que você tenha aceitado Jesus como Salvador, que você o tenha confessado como crente, aí você vai ser irmão de Jesus. E aí a pergunta, você já é irmão de Jesus? Você já é irmã de Jesus? Se não é, está na hora de você ver como é que pode se tornar irmão e irmã dele. É o último assunto nosso aqui na nossa reflexão. Segunda reflexão que nós trazemos sobre os irmãos de Jesus. Jesus declara o nome do Pai a nós, seus irmãos. Hebreus 2:12, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que você entende quando você vê este versículo? Aos meus irmãos declararei o teu nome. O que é isso? Gente, o nome de uma pessoa na Bíblia é a revelação de quem aquela pessoa é. Tanto que nós vamos Deus se revelando com nomes diferenciados. Vamos encontrá-lo como Elohim, somente, que é uma referência geral a Deus. Vamos encontrá-lo como El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Vamos encontrá-lo como Jeová Jireh,
aquele que supre. Vamos encontrá-lo com Jeová Rafá, aquele que cura, e assim diversos momentos em que Deus se revela, e de acordo com o modo como ele se revela, vem o nome dele para aquele momento. Inclusive a palavra Jeová, o Deus que salva. O nome de Jesus, vocês se lembram que eu falei sobre o nome de Jesus aqui? Que Jesus, porque chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, o nome Jesus é uma variação de Joshua, Josué, que é aquele Deus que salva. Então, aí está dizendo que Jesus revela para nós o nome do Pai. O que é que isso significa? É uma revelação especial de Deus a nós. Mas para quem que ele revela? De acordo com esse versículo, para quem que Jesus revela? Para quem? Pode responder. Aos irmãos, não é para todos. Há um versículo que eu gosto muito de citar para os irmãos aqui, não precisa se preocupar de projetar não. Lá em 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ok. Está dizendo aí que a gente nunca ouviu, nunca viu e nunca imaginou, certo? Mas se você olhar no versículo seguinte, versículo 10, vai dizer, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito de Deus perscruta, examina, sonda todas as coisas. E o Espírito de Deus nos revela. Aí continuando diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. E não pode compreendê-las porque elas se discernem em qual campo? Qual campo? Espiritualmente. E não pode compreendê-las, porque eu estou citando 1 Coríntios 2, deve ser o versículo 13 ou 14. Porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende, não. Só quem tem o Espírito. Só tem o Espírito quem nasceu de novo, quem aceitou Jesus como Salvador. Se tornou irmão de Jesus. Aí essa pessoa tem uma revelação especial de Deus. Aí Paulo, ele conclui, aí o capítulo 2, ele diz assim, mas quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Aí como é o final do versículo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Há uma revelação especial, um discernimento especial da pessoa de Deus, que nos é feita por Jesus. E ele fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o fez revelar. Isso é João 1,18. Então, nós vemos que há essa revelação, há uma compreensão especial, que só é dada aos irmãos de Jesus. Claro, um irmão vai conhecendo o Pai, né? Um irmão com o outro vai conhecendo o Pai, eles estão ali, no relacionamento com o Pai. E aí esse irmão mais velho vai explicando para os outros irmãos como é que é o Pai. Que sensacional, irmão, extraordinário. Que Jesus declara para nós o nome do Pai. A meus irmãos declararei o teu nome. Vocês se lembram que saber o nome de uma pessoa era muito importante? Lembra-se que Jacó perguntou, como é o teu nome?
O pai de Sansão perguntou: como é o teu nome? Para o anjo: como é o teu nome? Moisés perguntou para Deus: como é o teu nome? E aí, Deus nunca deu o nome dele completo. Aliás, eu já falei para os irmãos aqui sobre Êxodo capítulo 6, quando Moisés vai falar a Faraó, e Faraó aumenta o sofrimento do povo. E aí Moisés se queixa a Deus. Final do capítulo 5. No capítulo 6, Deus fala assim: assim direis aos filhos de Israel. Disse Deus, disse Elohim: eu sou Jeová, mas eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. A revelação de Deus é progressiva. E aí Jesus está dizendo aqui que ele revela o nome do Pai para cada um de nós. Meu irmão, em Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, e nos predestinou para filhos por adoção, aquilo que eu falei. Somos adotivos, como Jesus. E essa adoção é feita através de quem? De Jesus. Não tem como a gente ser adotado, aceito por Deus, se não for através de Jesus. Segundo o beneplácito da sua vontade, é o versículo 6, fomos criados, fomos adotados para o louvor da glória de sua graça, pela qual, através da graça, ele nos fez agradáveis. Somos aceitos, é a ideia de sermos aceitos por Deus. Vocês se lembram que pelo menos 2 vezes Deus falou isso para as pessoas ouvirem a respeito de Jesus? No batismo dele: este é o meu filho amado em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, mesma coisa: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, em Jesus agora, assim como o Pai se compraz no Filho, através de Jesus, porque o Pai se compraz nele, nós agora somos aceitos pelo Pai. E aí nós temos uma revelação especial do Pai. Terceira lição, reflexão que tiramos disso aí, é que Jesus socorre os seus irmãos quando tentados. Olha só, versículo 17. Por isso mesmo, convinha que, aí eu coloquei em branco aí para poder pontuar mais para os irmãos. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vejam só. Aqui, primeiramente, diz que ele se torna semelhante a gente em tudo. Não que ele pecasse, a Bíblia diz. Mas ele pudesse experimentar todo tipo de tentação. Você já teve vontade de dar um soco em alguém? Versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado,
é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus sabe quais são as nossas fraquezas. Ele se tornou semelhante a nós em todo tipo de fraqueza que um ser humano possa ter. A diferença é que ele não caiu na tentação. Mas ele sabe o que é ser tentado. Por isso mesmo, verso 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Verso 18. Para que naquele que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, seja poderoso, tem outra versão, fosse poderoso, ou seja poderoso para socorrer os que são tentados. Você está sendo tentado em alguma área da sua vida, meu irmão? Jesus compreende você, Ele quer ajudar você. Ele quer socorrer. É poderoso para socorrer. Socorrer os que são tentados. Diga para Jesus, Jesus, me socorre. Não foi isso que Pedro fez quando estava afundando? Senhor, me salva, estou afundando. Você pode fazer como Pedro, irmão. Está afundando? Senhor, me salva. Me salva. Preciso do teu socorro. Quarto lugar, quarta reflexão aqui, sobre os irmãos de Jesus. Aí, todo mundo quer ser irmão de Jesus, não é? Como é que a gente pode ser irmão de Jesus? Marcos capítulo 3. Eu queria que os irmãos no seu boletim corrigissem, porque lá saiu o capítulo 2. Tá? Mas é Marcos 3. Versículo 34. E olhando em redor, para os que estavam sentados junto a ele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. Vamos pensar em como é que pode ser irmão de Jesus. É muito interessante que lá fora estavam a mãe e os irmãos dele. Eu já expliquei para os irmãos aqui que eles estavam lá querendo prender Jesus, querendo amarrar Jesus para levar ele amarrado, que achavam que ele estava doido. Estava louco. Mas Jesus, que sabia disso, né? Ele aproveitou para dizer: olha, meu irmão é aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? João, capítulo 6, versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. O grande problema da humanidade é a rejeição de Jesus como Salvador. Essa foi a grande crise de Lutero. Porque as pessoas não entendem que quando elas querem se salvar através das obras, elas estão rejeitando Jesus como Salvador. A obra de Deus não é pelo que eu faço, mas pelo que eu creio. E aí, quando Lutero se lembra de que o justo viverá pela fé, que ele está tentando pagar um sacrifício, subir a escadaria de joelho, aquela coisa toda, então ele fala: mas espera aí, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo.
E é isso que as pessoas não conseguem entender. Elas pensam que para ser salvas elas têm que praticar boas obras. Elas pensam que para serem salvas elas têm que ser boas pessoas. Nós não conseguimos ser boas pessoas antes de sermos salvos. A gente pode praticar coisas boas, mas é muito diferente de ser boa pessoa. Só nos tornamos boas pessoas através de Jesus, quando Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Quando Ele nos apresenta ao Pai e o Pai nos recebe como recebe o seu Filho. Porque Paulo diz: em mim não há coisa boa nenhuma, miserável homem que sou. Então a obra de Deus, para ser irmão de Jesus, é preciso crer nele como Salvador, no que Ele fez, na graça salvadora. Crer e assimilar, incorporar isso à realidade. Não é crer só com a mente. E aí, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, duas coisas acontecem: não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Preste atenção. Não está dizendo que a ira de Deus virá. A vida, sim, a pessoa verá. Mas a ira de Deus já está sobre todos os filhos da desobediência. Toda pessoa que ainda não aceitou Jesus, a ira de Deus está sobre ela. E ela só pode ser livre da ira de Deus se ela estiver em Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando uma pessoa recebe Jesus, permanece nele, porque ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, essa pessoa é irmã de Jesus. E aí, ele faz todas essas coisas que ele promete aí, né? Desde o primeiro que nós vimos aí, recordando aqui, Jesus não se envergonha de chamar irmãos. Em segundo lugar, Jesus declara o nosso nome, ou declara o nome do Pai para nós, tá? Em terceiro lugar, Jesus nos socorre quando tentados. Ele não tem vergonha de nós, Ele nos revela o Pai e Ele nos socorre. Só que para a gente se tornar irmão dele, a gente tem que fazer a vontade do Pai, a obra do Pai. Que cada um de nós, irmão, possa se lembrar disto. Eu sou irmão de Jesus. Vamos fazer o contrário? Jesus é meu irmão. Vou chamar meu irmão. Vou te apresentar meu irmão. Aquela história da menininha que se converteu, e quando alguém falou: mas e aí, quando o diabo vier bater na sua porta para tentar você, o que você faz? Ela falou: eu chamo Jesus, eu mando Jesus atender. Chame seu irmão, você tem um irmão que deu a vida dele por você. Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus por nos ter recebido como filhos, irmãos de Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque Tu nos deste um novo conceito de família. Tu nos recebeste como Teus filhos, através de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Tu nos tornaste, Senhor, amados, agradáveis a Ti, na pessoa do Teu Filho. E obrigado, Senhor, porque Jesus não se envergonha de nós.
E obrigado, Senhor, porque Ele nos revela o Teu nome. E te agradecemos também, Pai Santo, porque Ele nos socorre quando tentados. E assim intercedemos, Senhor, em favor de cada irmão aqui nesta manhã, cada irmão que nos acompanha virtualmente, que eles possam se manter firmes na sua fé, sabendo que Tu cuidas deles, que Tu os amas e de que eles são irmãos de Jesus, o Teu Filho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos impetrar a bênção apostólica, irmãos. E agora, Deus nosso Pai, é tão bom podermos chamar-te de Pai, Senhor. Pedimos que o Teu amor possa encher os nossos corações, que a certeza da salvação na graça do Senhor Jesus possa nos encaminhar na vida e que as benditas consolações do Teu Espírito nos sustentem, não só a nós, Senhor, mas a todos os Teus filhos, todos os nossos demais irmãos espalhados na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.